Nós estamos em frente à Catedral de Santiago de Compostela, construída em 1705. Mas antes de mais nada, quem foi Tiago de Compostela? Por que Santiago de Compostela? San é de santo, São Tiago, que é Santiago Maior, um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a tradição, e lembremos da Bíblia, eu estou falando da Bíblia e tradição, Santiago foi filho de Zebedeu e de Salomé. E ele era irmão de São João, o Evangelista. Lembrando que eles, na verdade, principalmente Tiago Maior, porque tem para diferenciar do primo irmão de Nosso Senhor, Tiago Menor. Tiago Maior foi um dos apóstolos, um dos primeiros, que nos principais eventos de Nosso Senhor foi chamado a presenciar os sinais de Deus. Vou citar alguns. Por exemplo, transfiguração. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Pedro, São Pedro, Tiago e João, os dois irmãos, ou também chamado os filhos do trovão. Se lembrarmos, na cura da sogra de Pedro, também Pedro, Tiago e João. E assim por diante, no Horto das Oliveiras, Pedro, Tiago e João para a oração. Pois bem, São Tiago Maior, para diferenciar do outro, foi este apóstolo de Nosso Senhor que, como veio parar aqui, espere um pouquinho, tenha um pouco de paciência, foi depois da morte e ressurreição de Nosso Senhor. Como que Jesus termina o Evangelho? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Foi quando ele disse, na Judéia, na Samaria e até os confins dos tempos. Pois bem, do fim do mundo. Portanto, segundo a tradição, Santiago saiu de Jerusalém, porque também estava sendo perseguido, e veio para evangelizar. Veio para cá, para a região hispânica. Nós estamos na Galícia, que faz parte desta região. Pois bem, quando estava passando por Zaragoza, na Espanha, ele teve uma grande prostração, desânimo da missão, o que fez com que Nossa Senhora, ainda em vida, porque ela estava morando com São João em Éfeso, aparecesse num pilar e disse, em outras palavras, vá em frente, Tiago, não desanime, você tem uma grande missão. Uma das missões era, construa a igreja de Nossa Senhora do Pilar e depois volte a Jerusalém. Santiago continuou toda a vinda para esta região da Galícia. Pois bem, depois Nossa Senhora havia pedido que volte a Jerusalém. Santiago voltou a Jerusalém, Tiago Maior, São Tiago Maior, para você se acostumar com os termos. Voltou para Jerusalém e foi quando, lembra que houve a grande perseguição contra os apóstolos de modo geral, e Tiago, no ano 44, ele foi decapitado, a mando de um dos filhos de Herodes o Grande, Herodes Agripa. Era a pena máxima que se podia dar. Ele foi flagelado e decapitado, e lá foi enterrado. Ponto. Depois, houve a invasão dos muçulmanos em Jerusalém. Você está lembrado? Que eu tenho falado sempre que eles tomaram toda Jerusalém. O que aconteceu? Eles tiveram que esconder os corpos dos mártires. E foi quando uma comunidade de cristãos espanhóis trouxeram o corpo de São Tiago para cá. Entendeu? Mas ficou escondido numa tumba aqui dentro, escondido e guardado, até que aconteceu que, por uma iluminação celestial, um eremita acabou por saber a localização, avisou o bispo, que por sua vez avisou o rei. Então, eles vieram e reconheceram que aqui estavam os restos mortais de São Tiago Maior. A partir dali,
muda-se toda a região. Nós estamos numa região montanhosa, praticamente isolada de toda a Europa. Mas, principalmente na Idade Média, o que se deu? Estou falando de linhas gerais, falando poucas datas para você entender facilmente. Os cristãos de todo o Ocidente vinham para cá em peregrinação. Portanto, nós estamos diante de uma catedral de 1705, em cima da tumba de Santiago. E assim, a partir de agora, você sabendo quem foi Santiago, nós vamos conhecer um pouco mais onde está a tumba de Santiago, a Catedral de Santiago de Compostela. Gente, algo impressionante. Muitos jovens, lembrando que na modernidade nós tivemos, você sabia que São João Paulo II fez o caminho de Santiago em vida e depois de Papa? Pois bem, e também tivemos um grande jubileu onde acorreram milhares e milhares de pessoas aqui. Por isso, na Idade Média foi fortíssima. Lembrando que existe um fato econômico. Quando terminou a invasão dos bárbaros muçulmanos, essa região estava toda despovoada. Então, preste atenção. Todo o caminho não tinha infraestrutura. Então, os reis católicos davam permissão para que as pessoas cristãs se instalassem em torno de todos os caminhos. São mais de 100, mas o mais conhecido caminho de Santiago de Compostela é o caminho francês. E quantos quilômetros tem? Curiosidade, já falei, mas repito, ao todo, os caminhos são diversos. Tanto há quem diga que o caminho começa na porta da sua casa. Mas são 800 quilômetros. De modo geral, feito em 30 dias, dá uma média de 25 quilômetros por dia que os peregrinos fazem para chegar aqui. Curiosidades. Por que a concha? Concha de Vieira. Há várias versões. A primeira é porque aqui tem as vieiras e as conchas. Então, quando se chega nesta região, quer dizer, eu levo de lembrança aquilo que tem na terra. Eu estive em Santiago e levo uma concha. Segundo, nas peregrinações era como que um passaporte. Um passaporte para dizer, estou a caminho de Jerusalém. Uma região também de muito vandalismo. Então era como que um sinal de segurança. Por isso a concha, muito forte. Existem outros símbolos que, por exemplo, a cruz. A cruz lembra dos cruzados. Mas por que ela é pontiaguda? Eu dizia antes. Primeiro, para lembrar que a peregrinação é feita por motivações cristãs. Segundo, ela tem uma ponta para lembrar a espada que degolou Santiago. Terceiro, que era como que uma fácil cravar para os cruzados no chão, a cruz e rezarem durante as batalhas. São muitos os simbolismos. Portanto, estamos em Santiago de Compostela.